Gente, bom dia. É um prazer estar aqui hoje. Eu queria agradecer a desembargadora Tereza Castro Neves pelo convite. É sempre um prazer estar aqui falando sobre, enfim, sobre franquia hoje. E eu queria comentar que o timing do nosso evento acabou sendo perfeito, porque o projeto de lei para alteração da lei de franquia foi aprovado agora, na quarta-feira passada, dia 6 de novembro, foi aprovado pelo Senado Federal, seguiu para a sanção presidencial, então a gente deve em breve realmente ter em vigor a nova lei. Essa lei, ela revoga a atual lei de franquia que a gente tem, ela vai entrar em vigor 90 dias após a publicação. E uma coisa que eu queria comentar, muito em linha com o que a desembargadora acabou de dizer, é que a nossa lei de franquia atual mesmo, ela é uma lei muito boa. Tá? Ela é uma lei que não interfere, ela privilegia realmente a liberdade das partes de contratar. Então, ela basicamente dispõe sobre a circular de oferta de franquia, que a gente sabe que é aquele documento que a lei exige, com uma série de informações, né, para que o candidato à franquia receba antes da assinatura do contrato, para que ele tenha tempo, né? A preocupação da lei é muito no sentido de municiar o candidato à franquia das informações mais relevantes sobre o negócio, para que ele possa tomar uma decisão consciente se ele quer ou não ingressar naquela franquia. E essa lei é muito em linha com o que existe de melhor internacionalmente, né? Então, se a gente comparar com o que existe de lei específica sobre franquia, ela continua sendo considerada uma lei muito boa, exatamente porque ela dá liberdade às partes para estabelecer o detalhamento de cada relação. Mas, apesar disso, ela é uma lei que é de dezembro de 94. Então, ela continua uma lei atual, continua uma lei boa, mas eram possíveis alguns aperfeiçoamentos que estão vindo agora com esse PL, que também é bastante bem-vindo para esclarecer alguns aspectos que, ao longo desses mais de 20 anos aí com a lei em vigor, acabaram surgindo questões que hoje essa nova lei vai estar resolvendo. Então, eu elenquei aqui as principais alterações, queria que vocês ficassem totalmente à vontade para me interromper, para fazer pergunta, para a gente transformar isso aqui até mais num debate. Mas, de qualquer forma, eu coloquei todas as principais alterações. A primeira delas é em relação à definição legal de franquia. O PL manteve o que a gente tem de definição, basicamente, mas esclareceu dois pontos que foram muito questionados ao longo desses anos. Você continua tendo, né, de um lado, a licença de uso de uma marca, a licença de uso de todos os direitos de propriedade intelectual da rede e também a licença de um know-how de operação, para que, né, com todos aqueles métodos operacionais, para que se permita replicar aquilo no mercado. Isso é o conceito básico de franquia, que permaneceu o mesmo. A lei atual, né, ela já dizia que não existe vínculo empregatício entre franqueador e franqueado, e agora essa lei vem esclarecer dois pontos que não constavam da lei anterior e que são extremamente importantes e válido que se esteja esclarecido agora, que é a questão de não existir vínculo não só entre franqueado e franqueador, mas não existir vínculo também entre os empregados do franqueado e o franqueador. Né? Ao longo desses anos, a gente viu uma série de reclamações trabalhistas sendo protocoladas pelos empregados do franqueado diretamente contra o franqueador, né? Não que isso fosse regra, mas, enfim, acontecia eventualmente. Na grande maioria das vezes, a franqueadora acabava sendo excluída do polo passivo, né? Porque o franqueado, ele é, na realidade, um empresário independente, que corre o risco do negócio, que assume a sua operação e que assume também a responsabilidade trabalhista pelos seus empregados. Então, essa lei vem em linha com as próprias decisões judiciais, veio deixar claro que não existe realmente relação trabalhista entre empregado do franqueado e o franqueador. E outro aspecto é em relação à relação de consumo. Por mais incrível que possa parecer, existiam franqueados que alegavam que eram, na realidade, consumidores do franqueador. Isso já estava pacificado em decisões judiciais que não. Né? Na realidade, o franqueado, ele é um elo na cadeia de distribuição, ele não está consumindo aquela franquia, não é isso. Mas agora isso está na própria definição legal da nova lei que vai entrar em vigor, vai constar isso. E a lei nova
quase lei nova, digamos assim, ela inseriu 2 parágrafos no artigo 2º da definição legal de franquia. O primeiro deles fala sobre a questão da titularidade dos direitos de propriedade intelectual. Deixa claro que, né, o franqueador ele tem que ser o titular desses direitos de propriedade intelectual, da marca, da patente, do know-how de operação, dos segredos de negócios, das informações confidenciais que estão sendo ali transmitidas para o franqueado, ou se ele não for o titular, ele precisa estar autorizado pelo titular para estar assinando contratos de franquia e sublicenciando esses direitos. Isso, logicamente, já era assim, mas não estava expresso, agora isso está expresso na nossa lei. Inclusive, é super comum, tá? Uma estrutura muito comum que você tenha, principalmente em franquias às vezes maiores, mais sofisticadas e tal, que você tenha uma empresa que é a titular dos direitos de propriedade intelectual e ela constitua uma empresa separada, independente, para atuar como franqueadora e dar o suporte para o franqueado. Então, basicamente, se regulou. E o parágrafo 2º, ele traz uma das grandes inovações dessa lei, que foi deixar claro e pacífico que a possibilidade da franquia pública, né? Então, deixa expresso ali que a franquia pode ser adotada tanto por empresa estatal, quanto por empresa privada, quanto por entidade sem fins lucrativos, não tem problema algum. E a gente vai voltar a esse tema ao longo que os próximos artigos aparecerem. Vamos lá. No artigo 3º, esse é o artigo que fala sobre a circular de oferta. A gente sabe que a circular de oferta de franquia eu diria que é a grande obrigação de um franqueador, né? É entregar esse documento que com todas as informações que a lei requer, pelo menos 10 dias antes da assinatura de qualquer documento ou do recebimento de qualquer pagamento pelo franqueado, que nessa altura é um candidato ainda, né? Qual é a intenção disso? A intenção da lei é exatamente municiar o candidato das informações que a lei considera imprescindíveis ou muito importantes para que esse candidato tenha ainda o direito de desistir. Ele vai receber aquilo, vai ter um tempo para analisar e vai definir se ele quer ou não entrar naquela franquia, né? São as informações básicas, mais importantes para que ele tenha a condição de avaliar o negócio, de avaliar as exigências, de avaliar a situação, entrar em contato com outros franqueados da rede, se ele tiver interesse, por exemplo. Então, a nova lei passou a atualizar algumas exigências e inseriu outras também, mais informações para estarem inseridas na circular de oferta. O primeiro item que foi mexido foi esse inciso 2º, em que a gente já tinha a obrigação de listar todo o histórico da franqueadora, do negócio, tudo isso, mas agora está expresso que precisa ser mencionado especificamente o CNPJ e também todas as empresas a que o franqueador esteja ligado. Hoje, na lei, a gente tem a expressão diretamente ligado. Então, a gente só precisava divulgar aqueles, né, o franqueador só precisava divulgar aquelas empresas em que existia relação direta com a empresa franqueadora. Agora, qualquer empresa, seja relacionamento direto ou indireto, né, societário, precisa estar divulgada e com os dados especificados na circular de oferta. Outra alteração foi em relação à listagem dos franqueados. Continua sendo imprescindível que todos os franqueados estejam listados na circular e a lei atual ela menciona também os franqueados que se desligaram nos últimos 12 meses. Esse PL aumentou esse prazo. Agora tem que ser divulgados os franqueados que se desligaram nos últimos 24 meses. Ou seja, para que o candidato tenha mais informações ainda, mais dados de ex-franqueados que se desligaram, né, recentemente e que ela possa entrar em contato, porque na circular tem que ter o nome, endereço, telefone. Então, a intenção é que o candidato possa contatar, possa perguntar como é que é a relação com a franqueadora, por que saiu do negócio, dava ou não dava lucro, como é que funcionava. Então, a gente ampliou aí o grau de informações de franqueados, de ex-franqueados que precisa constar. Outro inciso que foi alterado em relação a regras de concorrência territorial. Isso, aliás, a lei volta a falar sobre isso, né? Passa a ser necessário divulgar na circular normas de concorrência, se existirem regras de concorrência entre unidades da rede próprias e franqueadas, isso precisa estar na circular. Né? Pela lei atual, a gente só precisava divulgar as normas de não concorrência do franqueado em relação ao negócio da rede de franquia, do franqueador. E agora, tanto regras entre unidades franqueadas próprias e franqueadas, se existir uma política concorrencial da rede, isso tudo precisa estar especificado e divulgado na circular.
No inciso 13 foram feitos alguns ajustes de redação, mas enfim, não chega a mudar nada de mérito. E no 14, a situação de todos os direitos de propriedade intelectual da rede. Né? Já era necessário listar na circular de oferta a situação das marcas e patentes que fossem licenciadas dentro do sistema de franquia, e agora se menciona de maneira específica que número de marcas franqueadas perante o INPI, com as suas classes, subclasses, enfim, tudo para... toda a situação exata da marca precisa estar absolutamente esclarecida na circular de oferta. Então, por exemplo, isso é especialmente comum. Às vezes o INPI leva um tempinho, hoje em dia ele reduziu muito o tempo de análise de marcas, mas ainda leva ali uns 2 anos para analisar. Então, se, por exemplo, existe uma oposição, ou se é um registro com nulidade administrativa, inclusive eu sempre falo para os franqueadores o seguinte: quanto mais problema, mais importante divulgar de maneira correta e completa, né? Para que o candidato a franqueado, ele tenha conhecimento daquilo e ele decida se ele quer ou não ingressar naquela rede. Então, toda a situação com número perante o INPI, indicação de classe, esse PL veio mencionar até que se tiver cultivar. Confesso que eu nunca vi uma rede de franquia que licencie cultivar, mas enfim, se existir, a situação dessa cultivar no SNPC precisa estar também especificada na circular de oferta de franquia. Aí no inciso 15 foi feito mais um esclarecimento em relação à situação do know-how após a expiração do contrato. Então, é muito comum o que a gente chama nos contratos de franquia de cláusula de não concorrência, né? Dentro do sistema de franquia, todos os direitos de propriedade intelectual para operação daquele negócio vão ser divulgados para o franqueado, ele vai ter o direito de usar. Então, é importante que o franqueador tenha também alguma segurança, né? Ele tenha como resguardar esses direitos, principalmente em relação a método operacional, informação confidencial. É muito razoável que ele peça um período de não concorrência, senão a franquia viraria até um instrumento de espionagem industrial, né? Então, por conta disso, é muito comum que se tenha essas cláusulas de não concorrência em que, durante o prazo do contrato e mesmo após um determinado período, numa determinada localização ali, num território, é comum que o franqueado fique impedido de atuar naquele exato ramo para que ele não replique e não repasse para concorrentes aquelas informações confidenciais. Então, todo tipo de restrição à atuação do franqueado naquela área especificamente precisa estar detalhada na circular de oferta. E além desses incisos que foram modificados, que a gente comentou, que sofreram algum tipo de modificação, essa lei nova inseriu também novos itens. Eu coloquei em vermelho para ficar bem destacado. Tudo que está em vermelho é o que é novo. São informações novas que precisam constar. Então, nesse 17, foi inserido esse inciso 17, que fala de regras de sucessão e transferência da unidade franqueada, né? É comum que existam no contrato de franquia algumas restrições à transferência de unidade franqueada. É muito comum que o contrato de franquia seja celebrado em caráter intuito persone, né? Com a pessoa física ali daquele candidato, que é quem passou no treinamento, é quem foi selecionado, é quem o franqueador considera que tem um perfil de identificação com a marca, é quem ele quer que esteja ali no dia a dia operando, né? Muitas vezes... Claro que isso depende de uma franquia para outra, mas é comum que as redes queiram franqueados operadores, não meros investidores, né? Então, é muito comum existirem essas regras, essas limitações à transferência de unidade franqueada. O candidato adquire uma franquia, ele opera aquilo. Se começar a não ir bem, ele tem que negociar a transferência dessa unidade envolvendo o franqueador, né? Ele não pode simplesmente repassar aquilo para terceiros, porque envolve direitos do franqueador. Então, essas regras que limitam a transferência, a sucessão, tudo isso vai passar a ser necessário que se inclua na circular de oferta. Prazo do contrato e condição de renovação também precisa. A gente sabe que a franquia normalmente é uma relação em que o candidato muitas vezes investe ali todas as suas economias, ele tem a expectativa de que aquele contrato dure, né, que não vigore única e exclusivamente, às vezes, por um prazo inicial relativamente pequeno, ele tem uma expectativa de renovação. Então, e o que é muito bacana da nossa lei de franquia, tanto a atual quanto agora, né, não se mudou o espírito, a espinha dorsal continua a mesma, no sentido de que
o franqueador não é obrigado a dar nada. A lei de franquia não diz o franqueador é obrigado a dar isso, aquilo, as obrigações são essas. Não, ela diz basicamente a lei que ele é obrigado a divulgar o que ele dá. Então, isso tudo são informações que precisam estar na circular de oferta de franquia para que o candidato tome conhecimento antes de ingressar naquela rede. Agora, não existe a obrigação de fazer assim ou fazer assado, existe a obrigação de informar, o que é muito bacana. Então, questões de penalidade, de multa, de indenização, tudo isso passa a ter que estar também listado na circular de oferta, detalhado. Cotas mínimas de compra, né? A gente sabe que principalmente nas franquias em que o franqueador ele é também o fabricante muitas vezes de produtos que vão ser distribuídos na rede de franquia, então ele é muitas vezes um fornecedor homologado da rede ou tem uma empresa com um vínculo societário, né? Uma empresa do mesmo grupo que é fornecedor homologado da rede, muitas vezes se exigem cotas mínimas de compra para franqueado. E, eventualmente, isso pode ficar um pouco... né, é importante que o candidato tome conhecimento dessas cotas mínimas de compra para ele analisar a própria viabilidade do negócio, considerando também, né, aquelas exigências de compras mínimas mensais, semestrais, anuais, o que quer que exista. Então, isso agora passa a estar, né, obrigatoriamente disposto na circular. Questão de conselho ou associação de franqueados, isso eu acho que é um dos pontos mais importantes que passa a ser necessária a inclusão na circular de oferta. Uma coisa que eu queria comentar é que, chamar atenção, né, é que a própria minuta do contrato de franquia e de um pré-contrato, quando a rede adota um pré-contrato, ela precisa estar anexada à circular de oferta. Então, a rigor, muito daqui do que a gente já colocaria, chamando mais atenção, por exemplo, na circular de oferta, e que a lei manda que esteja ali mais detalhado e tal, já vai estar no contrato. Então, o próprio contrato que o candidato recebe junto com a circular de oferta de franquia, ele já tem muito né, tá com todas as informações ali. Então, ainda que às vezes não esteja destacado na circular, e agora muitas coisas que não eram destacadas antes passam a precisar estar, já estariam no contrato de qualquer forma. Mas, por exemplo, esse é um item que não estaria, né, no contrato. Então, é realmente imprescindível que esse item conste da circular. Todos esses que a lei manda que estejam, logicamente precisam estar, tá? Só estou colocando que a lei é especialmente precisa e importante nesse aspecto, porque é o tipo de coisa que nem que o franqueado fosse analisar minuciosamente o contrato, ele muitas vezes teria essa informação. Então, é muito bacana que passe a precisar estar listado na circular em si. Né? Se existia, não é obrigação alguma, a grande maioria das redes não tem um conselho de franqueados, uma associação de franqueados, mas se existir, precisa estar listado, precisa estar explicado, precisa estar dito o que é, como funciona na circular de oferta. Novamente comenta, né, a lei vem comentando a questão da não concorrência, que precisa também estar destacada na circular. E aqui a grande inovação do PL é que não se fala só da concorrência entre franqueado e franqueador após expirado o contrato, ou mesmo durante o prazo do contrato, de vigência do contrato em si. Você precisa explicar na circular de oferta de franquia eventual norma ou política concorrencial que existe entre unidades próprias e franqueadas. Então, é bacana isso também está na lei, porque o candidato não teria como ter conhecimento disso se não tivesse realmente incluído na circular. São regras que normalmente estão em manuais de operação, em diretrizes, não vão constar do contrato em si. O prazo contratual, isso na realidade foi uma repetição de inciso do PL, tá? Já está lá na frente, ele repete aqui, vamos ver se vai sumir agora antes da sanção. E o último item, que é específico para a franquia pública, que é a indicação do local, do dia e da hora para recebimento de documentação para início de abertura de envelopes nos casos das franquias ofertadas por órgão ou entidade pública. Aí a gente chega no artigo 4, que é o que dispõe sobre penalidade por descumprimento da entrega da circular de oferta nos termos que a lei manda. A gente sabe que se a circular de oferta não for entregue com todas as informações que a lei requer, enfim, da forma como se dispõe na lei de franquia, que é pelo menos 10 dias antes da assinatura de qualquer contrato e do recebimento de qualquer pagamento pelo franqueador, o candidato à franquia teria o direito de arguir, como diz a lei atual, a anulabilidade, né? Ele poderia pedir a anulação do contrato e a restituição de tudo que pagou, mais perdas e danos.
Esse PL agora fala em anulação ou nulidade, enfim, ele corrige ali a questão terminológica, conforme o caso, e fala que e tira a regra de atualização pela variação da remuneração básica dos depósitos de poupança mais perdas e danos. Agora ele simplesmente menciona corrigidas monetariamente e encerra ali. Ou seja, o conceito em si não muda tanto, mas foi feito o aperfeiçoamento ali da lei. E aí a gente chega numa das maiores inovações e acho que, no meu ponto de vista, o aspecto mais importante dessa lei, tá? Que é a questão de regular o ponto comercial. Ela deixa expresso, a gente sabe que várias redes de franquia adotam um sistema em que o franqueador aluga diretamente o ponto comercial do proprietário e subloca esse ponto comercial para o franqueado. Né? Tem rede de franquia que nem adota isso para todos os franqueados, mas faz isso em relação a alguns pontos estratégicos para a rede, ou outras adotam para todos os franqueados em si. Mas a gente tinha duas questões aí grandes, importantes, que era a questão da renovatória. Agora vai passar a estar expresso que tanto franqueador quanto franqueado podem propor a renovatória, seriam partes legítimas, então já tira aí uma grande questão. Né? E o outro aspecto é em relação à questão do valor do aluguel. Né? Na lei de locações é proibida a cobrança do valor da sublocação em valor maior do que o valor da locação principal. E agora, no âmbito da franquia, isso passa a estar permitido. E por que isso era tão discutido dentro da questão dos sistemas de franquia? Porque muitas vezes, e na grande maioria das vezes, eu diria que quase 100% das vezes em que esse modelo é adotado nas redes de franquia, o franqueador ele aluga diretamente aquele ponto do proprietário, ele faz uma série de benfeitorias, né, e ele subloca aquele espaço completamente alterado, né, já mais ou menos pronto para operação pelo franqueado. Então ele inclui equipamentos, ele faz obra civil, ele faz tudo para que aquele imóvel seja entregue pronto, né, para operação pelo franqueado. Então muitas vezes, para se remunerar dessa operação, né, de tudo que ele fez ali de transformação do imóvel, nas redes de franquia acabavam querendo cobrar um aluguel um pouco maior do que o valor da locação principal. E isso esbarrava naquele artigo da Lei de Locações e gerava uma discussão grande. Né? Isso agora vai estar esclarecido na lei que é permitido dentro do âmbito da franquia, desde que duas condições sejam cumpridas. Né? A primeira é que isso esteja claro e divulgado e informado na circular de oferta, e a segunda é que não se altere o equilíbrio financeiro contratual, econômico-financeiro da relação contratual. Em relação à penalidade pela não entrega da circular, passou a estar expresso que a própria omissão de informações, né, do jeito que a lei pede, ela também sujeita o franqueador à penalidade de possibilidade de anulação ou pedido de nulidade pelo franqueado do contrato, com restituição de tudo que foi pago. Então, assim, não é só não entregar, é entregar com informação faltando ou com informação falsa na circular, também gera esse mesmo efeito da possibilidade do candidato reclamar, do franqueado reclamar. Esse último artigo ele é específico para empresas públicas, né, para as franquias públicas. Ele dispõe que fala sobre a necessidade de observância, logicamente, da Lei de Licitações, a 8666. Então, nos casos em que uma entidade estatal, uma empresa pública oferecer uma franquia, ela vai ter que, logicamente, observar o que está disposto na Lei de Licitações e isso vai ter que ser precedido de oferta pública, tudo nos termos que se requer em lei, e vai ter que ser especificado na circular de oferta, além de tudo que a gente falou, um requisito adicional, que é o dos critérios objetivos para a seleção de franqueado. Né? Tudo para dar margem a menos subjetividade quando se fala de setor público, o que é bem bacana. Aí a gente entra em mais um artigo que foi incluído agora por essa lei, que não constava, que é a possibilidade de eleição de foro em contratos de franquia internacional. Isso já é amplamente adotado, já é amplamente feito, passou a estar inserido também agora na lei de franquia, mas a gente sabe que contratos internacionais de franquia, em que o franqueador seja uma entidade estrangeira, uma empresa estrangeira, eles naturalmente, muitas vezes, é bastante comum que eles elejam foro estrangeiro,
muitas vezes até lei estrangeira, isso já é amplamente aceito até pelo INPI quando faz a averbação desses contratos. Há mais de 20 anos isso já é realmente adotado e a lei veio só deixar isso mais explícito. Está replicado. Uma coisa que a arbitragem estrangeira também pode ser adotada, também passou a estar explícito isso na lei. E uma novidade, uma coisa que realmente não constava e que é diferente até um pouco da prática que é adotada, é a exigência agora de tradução certificada, tradução juramentada nos contratos internacionais de franquia. Né? Passa a estar exigido por lei que exista, sempre que os contratos de franquia diz que podem ser assinados tanto em português quanto na língua original, seguido da tradução juramentada. É claro que na prática a gente sabe que, existindo um franqueador estrangeiro, dificilmente ele vai se sentir confortável em assinar um contrato de franquia em português. Esses contratos são assinados em inglês, via de regra, né? Não tem muito como fugir disso. Mas a lei vai mandar que seja feita agora uma tradução juramentada, ou seja, está pedindo mais do que o próprio INPI pede para averbação. No INPI, de uma maneira geral, a gente apresenta uma tradução simples, mas ok, agora passa a ser juramentada, só estou chamando atenção para esse aspecto, não tem grandes problemas, mas é uma coisa que foi alterada e que a lei dispõe o seguinte, que tem que ser às custas do franqueador, então tem que estar, ele tem que arcar com esse custo. Gente, era basicamente isso, tá? A gente chegou aqui no final. Em 90 dias, após a sanção presidencial, após a publicação, né, que ainda depende da sanção presidencial, essa nova lei vai entrar em vigor, vai revogar a lei que a gente tem hoje, embora, como eu comentei, a espinha dorsal da lei seja mantida e tenham esses aperfeiçoamentos e, enfim, estamos à disposição aí para questionamentos.